Feche os olhos, respire. Oi, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por estarem aqui. Eu quero explicar para vocês um pouquinho o que é esse nosso encontro, o que são as jornadas de conhecimento. A gente está vivendo um mundo conturbado, um mundo difícil, um mundo violento, e todos nós sentimos isso todos os dias, e a gente recebe uma avalanche de notícia ruim, a gente é intoxicado por um monte de coisas que acontecem, que a gente não gostaria nem de ficar sabendo, mas que elas alteram e interferem na nossa realidade, nos nossos sentimentos, nas nossas esperanças, nos nossos desejos. E a gente nem percebe que está sendo pingado com esse veneno todos os dias. A ideia de desintoxicar o sistema, de combater isso, eu sempre acreditei que violência gera violência e que combater as coisas com mais raiva, com mais ódio, com mais revolta, só vai gerar um mundo mais cruel, mais distante, com menos compaixão, com menos conexão e menos amor. A ideia da jornada é uma sequência de um trabalho que eu já venho fazendo nas redes sociais. Para quem está aqui, não sei se vocês conhecem minhas páginas nas redes sociais, meu Facebook, a Rede Felicidade, que a gente lançou há um mês, mas tudo isso, tudo que eu faço, meus filmes, meus livros, qualquer manifestação que eu tenha, busca passar uma mensagem de valores. E esse nosso encontro, essas jornadas de conhecimento que já aconteceram em São Paulo, no Rio, Salvador, em outros lugares, elas visam exatamente isso, elas visam algum contraponto, uma busca de equilíbrio, uma possibilidade da gente juntar pessoas inteligentes, estimulantes, inspiradoras, extraordinárias, que têm alguma coisa a revelar, a dizer, que possam ser transformadoras, que possam motivar vocês a buscar mais harmonia nas nossas vidas. E eu acredito que cada um de nós pode fazer uma pequena diferença, porque todos nós, de alguma forma, cada um dentro do seu âmbito, nós somos todos agentes de transformação. A primeira transformação começa em nós mesmos. Ela começa no autoconhecimento, ela começa dentro de nós, na busca de uma descoberta, da gente dizer quem nós somos. A gente tem uma passagem por esse planeta, uma vida, esse presente que nos é dado, né? Essa possibilidade, essa prana, esse estímulo vital, dizer quem que nós somos, com que nós viemos, quais as coisas que estão encobertas até para nós mesmos. Como nós podemos desenvolver isso, como nós podemos nos conhecer melhor e usar isso, em primeiro lugar, para transformar nós mesmos em pessoas melhores. Em segundo lugar, para interagir no nosso primeiro círculo, nas pessoas que nos cercam, que estão próximas de nós, nos nossos colegas, no nosso trabalho, nas nossas relações, na rua, na nossa cidade, no nosso bairro, por fim, no nosso país, no nosso planeta. Eu acho que cada um de nós pode fazer a sua parte e cada um de nós precisa fazer um pouquinho. Não importa o tamanho do que a gente faz. Plantar uma árvore, salvar um animal, ser gentil com uma pessoa na rua, já é uma diferença. Sorrir para alguém pode estar fazendo uma enorme diferença no dia daquela pessoa. Então, resgatar essas pequenas gentilezas já é estar no processo da transformação.
E é em nome dessa transformação que eu criei essa jornada de conhecimento, acreditando que mesmo pequenos gestos como esse, e mesmo que às vezes pareçam grandes, aqui está cheio, eu agradeço muito essa plateia maravilhosa e essa energia linda que vocês trouxeram, mas eu acredito que juntos a gente forma uma corrente, sim, a gente forma uma consciência maior. Sabe, se somos tantos e somos do bem, a gente já faz alguma diferença. Então, muito obrigada por estarem aqui e que essa jornada seja útil para cada um de vocês. Muito obrigada. Eu vou chamar uma pessoa que é uma pessoa incrível, uma pessoa muito, muito, muito interessante, um pensador, um historiador, um filósofo, um ser humano que busca estender e expandir os seus limites com a reflexão sobre todas as coisas e a observação do que ele vê em volta, do dia a dia e das grandes lições que a história nos traz. Leandro Carnal. Um amigo muito, muito querido. Senta aqui, querido, e vamos começar. Eu sou tímido. Tímido e espalhafatoso. Leandro, a gente vem falando assim sobre palavras grandes e muito usadas, e às vezes muito mal usadas. Felicidade, liberdade. No entanto, amor. No entanto, mesmo parecendo clichês em alguns momentos, né, da maneira como elas são reusadas em todos os veículos e nas formas mais diversas, elas continuam sendo a essência, o que conecta a todos nós, o que conecta ao mundo, compaixão, amor. O que você acha disso? É desgastado? Não vale mais a pena falar? Bem, primeiro, são palavras que a gente chama de essenciais, e elas são signos abertos, significando, como eu debati com o professor Clóvis no livro Felicidade ou Morte, significando que cada um utiliza a mesma palavra, mas cada um a lê de uma forma. Isso é o lado bom de palavras como felicidade. Elas fundem um desejo de significado e de significante, de outra forma dizendo, elas traduzem uma palavra que todos entendem, mas que cada um interpreta de uma forma. Há pessoas para quem a felicidade suprema está numa temporada em Miami. É um modelo de felicidade. Não é exatamente o meu, haja vista que eu não conheço Miami, como eu lhe disse. Há pessoas para quem a felicidade está no convívio com os outros, e há pessoas para quem a felicidade está no isolamento. Isolamento que pode existir de várias formas. Há pessoas, inclusive, eu parto de uma hipótese extraordinária, e compartilho com vocês, que são felizes casando. Isso é possível. Existe essa chance. Eu tenho notícias que há casos registrados na literatura, na poesia e assim por diante, né? Então, acredito, funciona como um gnomo, quer dizer, não posso dizer que não existe, mas gostaria de ver ao vivo para emitir uma opinião. O grande problema da felicidade não está em ser um conceito universal ou lido subjetivamente. Acho que o problema que é tocado por filósofos, desde a Carta à Felicidade de Epicuro até Sartre, em 1945, com o texto Existencialismo e Humanismo, é você viver o roteiro da felicidade que não é seu. Sartre diz de forma técnica, primeiro a essência, depois a existência, e ele recomenda primeiro a existência, depois a essência. Então, não sou feliz porque meu casamento não é como aquele que eu vi na novela. Eu não sou feliz porque minha inteligência não é como aquela que eu suponho que alguém tenha. Ou me considero bonita, mas não sou a Bruna, então estou um patamar abaixo. Resultado, eu fico comparando. É a famosa foto da Sophia Loren e da Jane Mansfield, em que ela olha para o seio da Jane Mansfield, e a Sophia, uma das mulheres mais bonitas da história, ao invés de se perceber, percebe a outra e comete um obstáculo à felicidade, que é a inveja, invidere em latim, não ver.
e aí ela não se vê na sua beleza e vê a outra. Por isso que a inveja, por exemplo, é um obstáculo à felicidade, porque estabelece o roteiro do outro, estabelece o roteiro alheio. Então, sim, sempre temos que debater felicidade. Nunca teremos uma fórmula, esse é o fracasso de toda a autoajuda. Ela estabelece uma fórmula, a fórmula não existe. E sempre teremos uma capacidade de descobri-la. Há 20 anos, dando um curso sobre a Carta da Felicidade, de Epicuro. A Carta da Felicidade, que é um texto interessante, uma aluna me disse que ela era profundamente feliz. Assustado com essa convicção quase religiosa, épica, eu perguntei a ela, como você tem certeza disso? E ela disse, porque eu já fui infeliz, e hoje eu sou feliz. Ela estabeleceu uma comparação pessoal, e isso é possível. Então, felicidade funciona como carisma. O que é carisma? Não sei. Mas a ausência dele é notada imediatamente pelas pessoas. Então, felicidade funciona como carisma e oxigênio, invisível e essencial. Ou seja, eu percebo e, ao mesmo tempo, a percepção me torna feliz. Então, essas são ideias para começar uma discussão muito complicada, porque, a rigor, temos que dar uma resposta cuja validade está exclusivamente em mim e não nas outras pessoas. Exclusivamente em mim. E isso é o grande desafio da noção de felicidade. Não seguir o roteiro feito por outros, não seguir o roteiro alheio. Dar a resposta que a Arthur Moreira Lima deu, que de alguma forma, em outra situação, com outra palavra eu também dei, de uma senhora aqui dizendo ao Arthur Moreira Lima, nossa, eu daria minha vida para tocar como o senhor. Ele disse, eu dei a minha. Então, ele descobriu o roteiro, a essência e seguiu. O problema é eu querer ser Arthur Moreira Lima sem o esforço de Arthur. E aí não vem a felicidade, nem com o talento, não? Porque ele é fruto de um esforço, ele tem esse gosto, esse goût de l'effort, como chamam os franceses, o gosto do esforço. E isto é uma fórmula de felicidade. Ao mesmo tempo, eu acredito que a felicidade não seja essa ideia de estar o tempo inteiro feliz, ou seja, estou feliz, assim, pleno e tal, e a não aceitação dos seus momentos tristes, dos seus momentos interiorizados, dos seus momentos de introspecção, da melancolia que pode vir numa tarde de chuva, ou sofrer, de fato, com a perda de alguma coisa, de um ente querido, de um animal que você ama. Então, se dá esse tempo de dor, né, que é também a essência do ser humano, do processo, e gera arte, gera mais compreensão, mais descoberta dentro de você. Por outro lado, existe, como ele estava falando, alguns empecilhos que, primeiro, caixas, compartimentos, rótulos, padrões, nos quais você se sente obrigado a caber. Ou seja, você precisa se esquartejar, você precisa se amarrar, você precisa tentar corresponder a uma imagem de alguma coisa que você não é e que você acredita que está sendo imposta a você por um papel social, já que nós temos tantos papéis, por uma sociedade que está vendendo aquilo de alguma maneira. Essa ideia de tentar caber num padrão que não é seu, sem dúvida, é um filtro terrível para você se autodescobrir, para você dizer, não é isso que eu quero criar o meu próprio padrão, inclusive meu próprio padrão de felicidade, se é que seja essa a palavra, ou seja ela qual for, de uma vida mais interessante, mais plena, mais motivada, mais estimulante, com mais compaixão e com mais conexão. Talvez essa seja uma forma interessante de atuação. E, agora, também tem uma coisa muito usual, que é a gente colocar a felicidade, velhos poemas, né, em algum lugar onde nós não estamos, né, sempre alguma etapa para ser alcançada, não só na vida do pianista, mas, quando meu filho se formar, aí sim eu vou poder, quando eu viajar para não sei aonde, quando eu conseguir isso, quando eu já tiver me formado, quando eu tiver casado, enfim, colocar algumas etapas a vencer na jornada, como se elas fossem marcos para você alcançar algum lugar
que aquilo, sim, seria uma decorrência de uma possível felicidade. Quando a gente fala de mindfulness, a gente fala muito desse momento aqui e agora, atenção plena. Ou seja, aqui e agora é o momento de estar feliz. Eu acredito que o primeiro obstáculo é o roteiro escrito por terceiros, a qual eu tenho que me adaptar. Metaforicamente, você retoma o eixo usando um princípio que em mitologia a gente chama de leito de Procusto. Procusto é o rei que tinha uma cama padrão e colocava as pessoas. Se elas fossem curtas, ele esticava até quebrar os ossos. Se elas fossem compridas, ele serrava a perna. Um dos dramas da felicidade é o leito de Procusto. Eu quero que ela caiba no modelo prévio, que é o que você identificou. O segundo obstáculo é a apreciação dos outros. Então, a felicidade pressupõe um ligeiro afastamento dos ídolos do foro, como diria Bacon, ou seja, dos ídolos da tribo. Um ligeiro afastamento. Calderon, que é um autor que eu gosto muito e na juventude traduzi, escreveu na peça O Grande Teatro do Mundo uma forma poética e barroca, dizendo: se o homem escolher pudera, ninguém o papel quisera de sofrer e padecer. Todos quiseram de mandar e reger, e sem perceber, em ação singular, que aquilo é representar, logo ao pensar que é viver. Agora, em linguagem 0 hora. Se os homens pudessem escolher sofrer ou mandar, todos escolheriam mandar. Mas eles não percebem que sofrer é próprio deles e mandar é o que eu faço para os outros. Meu sofrimento me pertence, mandar é o que eu faço para os outros. Quando eu pergunto aos meus alunos por que vocês querem uma menina bonita para namorar, linda, e não uma interessante, que se houver essa separação, para mostrar para os amigos. Então, ele está procurando a beleza para impressionar a sua carência narcísica com os outros. E isso é um problema em felicidade. Eu brinco com eles, né? A mulher mediana se esforça muito mais. Ela dá tudo de si, ela entra com força, porque ela sabe que ela entrou com pouco capital na sociedade, então ela precisa energia. Provavelmente o homem mediano também. Claro que o homem muito feio e a mulher muito feia se esforçariam ainda mais, mas também aos limites da possibilidade. Mas para dar como essa questão é complexa, além da opinião alheia e além do modelo prévio, nós temos a questão exatamente que a Bruna tocou também, que é o momento, supondo a vida como um ensaio para a vida. Ou seja, a vida não é ensaio para o momento seguinte, a vida não é um ensaio para o momento pleno. A vida não é backstage, e um momento você entrará no palco. A vida é isso que está ocorrendo agora. Os budistas consideram a distração um dos grandes venenos da alma. E aquilo que a Bruna disse, né? Eu estou aqui agora. Isso é fundamental, esse foco. E fazer o que eu acho que tem que ser feito, porque eu sou agente, eu sou, usando linguagem de RH, protagonista, sujeito histórico, linguagem de historiador, e assim por diante, com as minhas feridas narcísicas. Exemplo concreto, prático. Um dia a Bruna me viu num vídeo. Eu já conhecia desde a minha juventude, lendo as poesias dela, disse a ela, comprei na escola, no ritmo dessa festa. Pertencemos, grosso modo, à mesma geração, e ela gostava do Mário Quintana. Mário Quintana era Deus para nós gaúchos. Né? Agora ainda é, mas era um Deus do Majestic, e hoje ainda é uma referência, e, para mim, também um grande tradutor, um dia o mundo também vai descobrir Mário como tradutor, e a Bruna me procurou na lista telefônica em São Paulo e me ligou, disse, oi, aqui é a Bruna Lombardi. Imaginem o meu estado, num sábado à noite, eu estava tocando piano e bebendo, que é o que eu faço para relaxar. Uma das duas coisas vence, ou o cansaço do piano, ou o vinho, uma das duas coisas vence. E aí a Bruna falou, deve ser trote. Não? Ninguém liga para um professor careca sábado à noite dizendo, eu sou a Bruna. Eu lembrava da personagem que dava aula no programa de humor, de mitologia, e de repente se perdia lembrando da Bruna. Né? Era o professor que falava e começava a se perder. Né? Essa ação intempestiva que depois eu vi, é a própria estrutura da Bruna. Quer dizer, a Bruna é o que ela quer e ela está onde ela está, e mais perigoso, ela diz o que pensa. Né? E continua casada, é interessante, né? Você acha isso fascinante. E trabalhando, né? Já casada e trabalhando. Essa atitude de estar onde está, que não é comum,
Poucas pessoas que eu conheço estão onde estão, a maioria está onde deveria estar, ou seja, onde o papel exige. Eu acho que é também uma receita própria de ousadia de felicidade. É dizer, sapere aude, né? Ousai saber. Horácio quer dizer, ousai pensar, ousai ser. Ousem saber, ousem. E aí, o tamanho dessa ousadia determina a questão do fruto. Se ela não tivesse tomado uma ousadia dessas, eu teria ainda memória boa dos textos da Bruna, da sua imagem televisiva e do seu talento artístico, e eu seria um palestrante e escritor da internet. Ela decidiu cruzar a minha ordenada com a psissa dela. E é exatamente isso que, para Maquiavel, é fortuna e virtude. Virtude é a capacidade de fazer, e a fortuna é o aleatório, é aquilo que me escapa. E a nossa curva de Gauss permanente é a tensão entre fortuna e virtude. E assim as coisas acontecem. Assim como Clarice Lispector diz que o amor é para distraídos, felicidade eu acredito que seja para corajosos. Eu acho que gente covarde não é feliz, porque a felicidade implica a ousadia, a entrega, a possibilidade da entrega. Por isso que eu acho que gente covarde está muito preocupado consigo, o covarde é muito focado em si e no seu bem-estar, para ser feliz. Os covardes são egoístas. A felicidade precisa de entrega, ousadia e o risco do ridículo, sem o qual ela não se realiza de nenhuma forma. Poxa, completando isso que ele disse, ele ainda não era tão famoso, mas ele já era tão brilhante que era irresistível telefonar para ele. Eu não consigo lembrar de um período que eu não fosse tão famoso. Em outra vida. Sim, Mas, eu não era tão famoso. Mas não, é porque a fama dele é exponencial, né? Se alastra minuto a minuto. Mas você falou uma coisa tão interessante, que várias delas, mas enfim, que é interessante porque, como atriz, eu percebo que o ator, ele quer, na hora de escolher papéis, você, assim como o roteirista, você quer um papel que tenha muito conflito, que sofra muito, que tenha grandes problemas. Você, como ator e como roteirista, opta por isso. Como ser humano normal, a gente está querendo escapar disso. Então, olha que interessante. Outro dia, você falando, eu pensei assim, se Deus fosse um grande roteirista e cada um de nós aqui estivesse fazendo os nossos papéis como atores, a gente escolher papéis muito dramáticos, porque é isso que o ator escolhe. Não é uma coisa assim, uma contradição entre o ser humano e o ator ou o artista querer buscar um certo drama no que representa e no que escreve, mas na vida real a gente ter medo e fugir da dor? Acho que nós, como instintivamente, fugimos da dor. Instintivamente fugimos do atrito. Mas a grande questão com a qual Freud encerrou sua existência nos meses finais, entre 38 e 39, exilado em Londres, fugindo da barbárie nazista, as perguntas dos textos finais dele exatamente por que as pessoas têm horror à dor e à infelicidade e procuram situações de dor e infelicidade. Ou, como eu já traduzi numa palestra, por quê? Eu não gosto da reunião domingo na casa da mulher que gerou minha mulher. E insisto, não gosto do cardápio, não gosto do clima, não gosto dos cunhados, não gosto do programa de televisão que ela liga domingo à tarde, no alto, e no próximo domingo eu retorno. Por que esse mito do eterno retorno, essa espécie de cistite existencial, pingando insistentemente do início ao fim? Por que é que eu não quebro o eixo? Pergunta do Buda também sobre o eixo do sofrimento e a roda do sofrimento. Por que que eu decido pela escravidão? Por que eu decido pela repetição e não quebro? Porque aí vem a contradição. A mim, que não sou religioso e faço psicanálise há mais de 3 décadas, é porque eu acho que a dor é o espaço mais confortável para a gente existir.
Ser infeliz me deixa inteiramente livre para que ninguém cobre nada de mim. Ser infeliz me deixa acomodado na minha ostra sem exibir nenhuma pérola. Ser infeliz repete uma zona de conforto que é pouco estudada, mas é a dimensão trágica da existência. Apesar de ter sido tocado por Nietzsche, Unamuno e outros filósofos, essa dimensão trágica da existência, pouca gente se dá conta que sofrer é felicidade defensiva para muita gente. O grande Alfonso perguntava exatamente isso, né? Se a dor que mora na alma, no corpo se estampasse, se pudesse ver através da máscara da face, quanta gente consigo guarde recôndito do atroz inimigo como invisível chaga cancerosa. Mas o verso mais bonito é o seguinte: quanta gente consigo, talvez consigo guarde um câncer que seja a única fonte dele parecer aos outros venturosa. Ou seja, por que é que as pessoas falam tanto de sofrimento umas com as outras? Porque elas procuram laços pela dor, porque elas estabelecem unidade, porque elas sabem que a felicidade afasta. Há pouco, lendo Umberto Eco, no livro mais recente publicado desse autor, Papé Satam Alep, ele escreve numa das suas crônicas que o amor é particular, mas o ódio é universal. Ninguém ama a humanidade. O último que amou, morreu na cruz. Ninguém ama. Ai, o povo do Nepal, como eu sinto esse amor pelo povo do Nepal, né? Como eu gosto do povo do Zaire. Não existe isso. Eu amo o meu filho, eu amo minha mulher, eu amo minha família, eu amo as pessoas do meu time. Então, agora, o ódio é universal. O ódio é contra tudo e contra todos. Então, quando eu escondo a minha felicidade e exibo a minha dor, eu estabeleço um gesto psicanalítico de união e de ligação com as pessoas, de tal forma que eu sei que se eu disser a vocês, gente, é ficção, mas, gente, descobri hoje que tem um câncer, a plateia se emociona comigo. Se eu chorar, se emocionam mais. Agora, se eu disser, nunca ganhei tanto, nunca tive um corpo tão bom, minha vida sexual está num pique extraordinário, estou com convites recusando diariamente, nossa, que metido, né? Que pessoa. Por quê? Porque a felicidade alheia é um desafio, a dor alheia é um convite, e nós percebemos isso, evitando falar de conquistas, como num romance que só a minha geração leu, A Boa Terra, Pearl Buck, é aquele tipo de romance como Erich Fromm, que só uma geração leu e outra não leu, ou Ortega y Gasset. Eles saem do hospital com um filho e acham o filho lindo, mas depois os deuses vão invejar. Não, a criança é horrorosa. A criança é horrorosa. Esse medo do mundo, porque a felicidade é um desafio para o mundo. A dor não é um desafio para o mundo. A felicidade é um desafio. Por isso, a dialética da dimensão trágica da existência, aquilo que Érico Veríssimo, ao falar de uma personagem, chama de Teiniaguá ou de Melpomene, a musa da tragédia, uma das habitantes do casarão que vai enfrentar a Bibiana Terra, ou seja, a Melpomene, a figura da tragédia, a grande figura de todo o teatro. É Medeia, não é uma mulher feliz, é sempre a figura trágica, já que toda tragédia é maneira criativa de matar uma mulher. Toda tragédia grega são formas criativas de eliminar uma mulher. Então, isso que causa essa híbris, desequilíbrio, que leva a catarse teatral, a morte, a tragédia, o empecilho final, é Ofélia, é Gertrudes no Hamlet, né? É Luísa do Primo Basílio, é Madame Bovary do Flaubert, sempre chegam a um canto que não dá para ir adiante e cumprem seu desiderato mais forte. Agora, se o romance termina e foram felizes para sempre, é água com açúcar, não vale a pena, não tem densidade. Eu não gostaria. Legal mesmo essa coisa de hecatombe, né? De Armagedon. É isso que nos encanta. Quem reergueu a Alemanha? Adenauer. Ninguém sabe nada dele. Quem afundou a Alemanha? Hitler. Tem filme todos os dias. Não? Quem implantou o estado do bem-estar na Inglaterra? Attlee. Quem levou a Inglaterra à guerra foi Churchill. É Churchill que é a personagem. Nós ficamos fascinados por Trump e pelo menino da Coreia do Norte, e não por Madres Teresas ou quaisquer. Também a nossa sedução pela dor, pela morte e pela tragédia, né? O caráter sedutor da tragédia.